Ora, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para analisar o país a partir da direita. Temos um painel de 4 comentadores que se vão revezando. Os desta semana são o Rui Ramos à minha esquerda e o Vasco Rato à direita. Ora, o que é que vamos tratar esta semana? Como sempre, nas últimas 2 ou 3, temos analisado a questão da Ucrânia, da guerra na Ucrânia. E, a propósito disso, escolhemos 3 pontos para hoje. Em primeiro lugar, a Cimeira de Versalhes, de sexta-feira. O segundo ponto, o impacto sobre a economia, a lentidão do BCE em reagir à inflação, a baixa do imposto sobre os combustíveis, um problema português, mas generalizado a toda a Europa. E, em terceiro lugar, o impacto político da situação, ou seja, as eleições em França, a relação dos partidos do sistema com os partidos dos extremos. Ora, talvez seja melhor começar mesmo por aqui, Vasco. Porquê é que escolheram este ponto? O dos partidos? Sim. Bom, por uma razão muito simples, porque nos últimos 10, 15 anos, como todos sabemos, houve este surgimento de partidos populistas e esse fenómeno é ambíguo, de certa forma. Por um lado, os partidos populistas serviram como se fossem canários na mina para apontarem algumas das dificuldades, alguns dos problemas com as sociedades democráticas, e nesse sentido devo dizer que acho que o populismo é um fenómeno positivo nessa medida. O problema é que muitos desses partidos adotaram políticas, digamos, para simplificar, ultranacionalistas, que geraram alguns conflitos. E o outro problema, a meu ver, não na perspectiva de algumas pessoas, é que muitos destes líderes eram pró-Putin, essencialmente identificavam-se com 2 coisas, com a forma de fazer política, não é aquela coisa musculada, aquela forma de fazer política, mas identificavam-se também com a crítica que Putin faz ao Ocidente, a crítica dos valores decadentes e, portanto, na perspectiva de Putin e destes, Le Pen, por exemplo. Estás a falar essencialmente de Marine Le Pen, de Matteo Salvini, na Itália. Esses 2 não são os únicos, mas são de facto os mais importantes. Não parece ser esse o caso em Portugal, mas esses 2 são muito importantes. Mas isto é um tema comum aos partidos populistas. No fundo, é um assalto ao liberalismo, não é? Quer dizer, um assalto aos valores subjacentes ao liberalismo, disfarçados como uma crítica à decadência ocidental. Eu penso que Putin teve algum sucesso em transmitir isso. É uma das razões que ele invade a Ucrânia. Mas foi sucesso a transmitir ou foi sucesso porque ele financiou esta gente durante algum tempo? Pois, isso era o último ponto. Alguns destes partidos foram financiados ou obtiveram financiamento em bancos russos, o que seria impossível no caso da Frente Nacional Francesa, o que seria impossível sem o agravamento do regime. De qualquer forma, vamos lá ver, há uma ponta de verdade nesta crítica ao Ocidente. Quer dizer, quando Putin diz que o Ocidente é mole, que não sabe ser assertivo, não sabe defender os seus valores, quer dizer, há um ponto de verdade nisto. Mas isso dá-lhe jeito, como se viu, não é? Dá-lhe jeito a ele. Aqui o problema é que não abandonar esta reflexão sobre os problemas do Ocidente só porque Putin critica o Ocidente e faz essa afirmação que o Ocidente está decadente, quer dizer, não é razão, só porque ele o diz, não é razão para nós não termos essa reflexão. O Vasco, este peso destes partidos, nomeadamente em França, porque nós temos eleições em França já no próximo mês, em abril, estamos em março, exatamente, em abril. Isto não vai ter impacto nas eleições francesas? Vai, aliás, já se está a ver esse impacto nas sondagens, sobretudo com Le Pen, com algumas dificuldades. Salvini Macron, também teve... Isto vem mesmo jeito. Para Macron dá mesmo jeito. Sendo certo que ainda não sabemos, quer dizer, ainda faltam algumas semanas, portanto, aquilo que dá jeito pode não dar jeito daqui a 3 semanas. Eu acho que não vai dar jeito, a guerra não vai dar jeito, por exemplo, a Biden. Quando nós começarmos, quer dizer, neste momento estamos a fazer uma discussão sobre o que é que está a acontecer, solidariedade com a Ucrânia, etc. Mas quando nós começarmos a analisar as causas da guerra, aquilo que poderia ter feito e não foi,
há muito por onde criticar o Ocidente, nomeadamente a Europa e os Estados Unidos, porque se Putin lançou esta guerra, em parte falo justamente porque não houve capacidade de dissuadi-lo por parte dos Estados Unidos e da Europa. Portanto, há muitas coisas que os europeus, eu recordo-me, por exemplo, o Scholz, o chanceler Scholz, numa reunião pouco antes da guerra, pouco antes do dia 24 de fevereiro da guerra iniciar, numa reunião com Biden, em que ele não diz que irá abandonar o Nord Stream, não é? E essas coisas... É o Biden que anuncia. É o Biden que anuncia, mas o chanceler não o diz, não é? Foge à questão. Esse tipo de coisa eu acho que levou Putin a pensar que a Europa nada faria ou pouco faria. E, portanto, quando tivermos essa discussão, se calhar alguns destes incumbents, não é? As coisas vão ter ser muito mais difíceis. Rui, como é que se compreende que partidos de extrema-direita se consigam conluiar aos interesses do Sr. Putin? É só pelo dinheiro? Talvez no caso da França, em que nós sabemos isso mais claramente, porque houve um empréstimo do Sberbank. Da antiga Frente Nacional, agora Rassemblement National, que fizeram um empréstimo, e que é um empréstimo na Rússia, um empréstimo sancionado pelo governo russo. Quer dizer, os bancos russos não andam a emprestar dinheiro, e sobretudo para partidos políticos no Ocidente, em França, desta maneira. O Vasco já disse, eu acho que estes partidos foram atraídos, independentemente dos interesses que depois possam ter sustentado essa ligação, foram atraídos pela lógica neste caso não vou dizer os inimigos, mas os críticos daquilo que eu critico estão do meu lado. Portanto, se Putin critica o Ocidente decadente, ineficaz, incapaz de se defender, etc. E estes partidos também, em França, na Itália e noutros países, desenvolveram esse tipo de linguagem, então vamos nos associar a Putin. Reparem que isto não é tão bizarro quando pensamos que na extrema-esquerda também aconteceu o mesmo fenómeno. Nós vimos o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda aqui, mas outras forças de extrema-esquerda em França, o Mélenchon, que é o da France Insoumise, quer dizer, que também, aliás, ainda agora com uma enorme dificuldade em condenar Putin, eles têm aquele truque também do Bloco de Esquerda e do PC, que é condenam a guerra. Sim. Mas nunca dizem que houve uma invasão e que alguém invadiu alguém. Isto é, condenam a guerra. A guerra não é boa, quer dizer, mas que alguma vez alguém defende a guerra em si, quer dizer, não, quer dizer, há uma guerra que foi iniciada por alguém e eles são incapazes de condenar alguém. E quando têm de condenar, condenam naquele género de espectro largo, quer dizer, para abranger a NATO. Mélenchon, por exemplo, condena a NATO, quer dizer, tem de se dissolver a NATO. Acha que é uma das soluções do conflito na Ucrânia, a dissolução da NATO. Opõe-se ao envio de armas para a Ucrânia, para o governo ucraniano. Quer dizer, Mélenchon continua a fazer isso. Portanto, curiosamente, os partidos à direita, desses partidos antissistema, populistas, como quiserem chamar, apanhados em falso, e foram apanhados em falso. Matteo Salvini foi apanhado em falso, Marine Le Pen foi apanhado em falso. Aqui, curiosamente, em Portugal e em Espanha, o Vox e o Chega não, enfim, tiveram ali a hesitação, mas depois condenaram a Rússia, condenaram a invasão, que é uma coisa diferente do condenar a guerra. Portanto, esses partidos conseguiram, apesar de tudo, e mesmo Matteo Salvini, que foi à Polónia tentar fazer lá um número de solidariedade com os ucranianos, e depois foi humilhado pelo presidente da Câmara do sítio onde foi, e que é também da direita nacionalista, mas que, enfim, as direitas nacionalistas ali naquela zona da Europa, na Polónia, conhecem a Rússia, sabem o que é a Rússia, e, portanto, não foram nestas cantigas que estas forças de suposta direita nacionalista ao Ocidente não perceberam que estavam a aliar-se com alguém que defende um nacionalismo, mas é um nacionalismo russo que para fora da Rússia é o imperialismo russo. Sim. E, portanto, a defesa das nações ocidentais tem de ser feita contra este
adversário. Mas, apesar de tudo, eles conseguiram fazer, curiosamente, um adjornamento, quer dizer, uma correção de rumo que a extrema-esquerda não consegue fazer. Isto é, o PC, o Bloco atacados, criticados, ficam ali, não conseguem. Quer dizer, para eles, de facto, a importância de Putin, a importância também que a China tem, ou que imaginam que possa vir a ter, na destruição daquela ordem mundial que eles acham que neste momento é um dos sustentáculos maiores dos sistemas ocidentais, daquilo que eles chamam de capitalismo e democracia burguesa, para eles eles não conseguem sair daí. E, portanto, por mais crítica, por pior que fiquem na fotografia, e toda a gente diz é ridículo, não. A natureza deles, de partidos com uma componente, com uma dimensão revolucionária, impede-os de ver para além disso. Agora, só para dizer uma coisa, em França, obviamente, para Macron, que estava a ser, ou que tinha ali umas ameaças, quer de Le Pen, quer de Henrique Zemmour, que também tinha aparecido, de repente ver os dois enlameados e atascados naquela situação da Ucrânia, dá um jeito enorme. Vasco, antes de mudarmos para o segundo tema, esta semana tivemos um ataque da Rússia a uma base ucraniana muito próximo da fronteira com a Polónia. Ontem. E, aliás, ontem ou antes de ontem, madrugada, é relevante. Primeiro ponto, isto tem um símbolo. Primeiro porque a base até é utilizada para dar instrução por parte da NATO a militares ucranianos, mas porque está mesmo próximo da fronteira. Isto tem um significado. Sim, está a 10, 20 quilómetros da fronteira. Quer dizer, tem dois significados essenciais. O primeiro é o alargar da guerra da frente sul e leste para o oeste, próximo de Lviv. E, portanto, para quem pensava que se calhar as forças russas ficariam ali, isto é preocupante. Embora tenha sido um míssil disparado a quase 1000 km de distância. Sim. A segunda razão é que ataques desta natureza correm sempre o risco de correrem mal e atacar-se. A Polónia... Uma falha qualquer. Um GPS míssil, está desgovernado. Exato. Essas coisas já se viu com os sistemas russos. Acontecem periodicamente quando batem em hospitais e coisas do género. Portanto, há esse perigo. Agora, o que é que me parece que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, e o governo russo disse que estava a atacar mercenários, que é outra forma de dizer forças não ucranianas, voluntários, etc. Mas depois também creio que há aqui outra questão. Muito material que está a chegar à Ucrânia vem por esse corredor da Polónia e, portanto, creio que é um aviso das Forças Armadas Russas, mas ao mesmo tempo que há alguns sinais de que poderá haver um cessar-fogo em breve. Hoje houve conversações hoje. Putin já disse há 2 dias, salvo erro, que está na expectativa. E a realidade, nada disso me faz acreditar no cessar-fogo. O que me faz acreditar no cessar-fogo é que as posições no terreno, as realidades no terreno, eu acho que configuram mais ou menos o acordo que vai ser feito. Isto é, a Ucrânia sobrevive, mas sobrevive truncada, sem a parte sul. Não é só o Donbass, é inclusive a parte sul. A parte sul mas achas que perde a parte sul toda até a Odessa? Acho que vai perder. É uma forma de estrangular economicamente a Ucrânia, porque sem esse acesso ao Mar Negro, muitas das importações terão de vir pela Polónia, mas Odessa é o porto mais importante, curiosamente ainda não foi atacado, mas creio que é isso, é estrangular a Ucrânia a partir do sul e retirar a área de Donbass. Rui, nós tivemos na sexta-feira uma cimeira em Versalhes, da União Europeia. Ficaste surpreendido com as conclusões? Achas que se podia ter ido mais longe? Não, surpreendido não fiquei e percebeu-se que não se podia ter ido mais longe. Eu sei que é o problema. A primeira coisa sobre essa cimeira, que era uma reunião informal do Conselho Europeu, o Conselho Europeu vai se reunir em março, agora 24, 25, e esta foi uma primeira reunião em preparação desse próximo Conselho Europeu. A primeira coisa que nós podemos notar sobre essa cimeira é que
uma das razões que foi dada por Putin para a invasão da Ucrânia foi a intenção ocidental de fazer progredir a União Europeia e a NATO até às fronteiras da Ucrânia. Ora bem, o que é que vimos nesta cimeira? Vimos uma coisa que que já tínhamos visto atrás, que é a Ucrânia a pedir um sinal de que podemos ir a aderir e a União Europeia a não lhe querer dar esse sinal. Portanto, se era necessário mostrar que era mentira esse argumento de Putin, ficou aqui. Quer dizer, desde 2014, pelo menos, que os governos ucranianos têm desesperadamente e por questões de segurança tentado obter uma garantia mais forte do Ocidente, uma vez que eles já tinham tido uma garantia anterior, em 1994, em troca da qual renunciaram ao seu armamento nuclear. Não foi honrado. E agora, porquê? Porque os Estados Unidos e a NATO acham que aquilo não os comprometia, não criava uma obrigação de defesa da Ucrânia. Portanto, o governo ucraniano agora quer uma relação que crie essa obrigação e, portanto, seria ser aceito ou ter a perspectiva de ser aceito numa destas organizações, pelo menos na União Europeia, e os governos europeus continuam a não lhe dar, enfim, a dizer que sim, que podem, vamos pensar. O processo será longo. Portanto, essa é a primeira observação, uma grande relutância do Ocidente em comprometer-se na Ucrânia para além do envio de armamento e do apoio e das sanções, etc. E depois, no caso das sanções, este é o segundo ponto da cimeira, no caso das sanções, uma situação estranhíssima. Porque, por um lado, a Cimeira decidiu aumentar a ajuda militar ao governo ucraniano, até 1.000 milhões de euros. Por outro lado, decidiu não seguir a decisão dos Estados Unidos de boicotar imediatamente as compras de petróleo, gás, enfim, de outros produtos à Rússia. O que é que se deduz disto? Deduz-se disto que neste momento a União Europeia está a financiar ambos os lados. Isto é, está a dar dinheiro, está a dar armas, está a dar armas à Ucrânia e está a pagar a Putin para continuar a fazer guerra na Ucrânia. Portanto, tornou-se o financiador de ambos os lados. Quer dizer, é o grande financiador, aliás, o grande financiador. E isto corre o risco de eternizar lados. O problema, a menos que as conversações cheguem a bom porto. Não estamos, quer dizer, reparem, a União Europeia está a tentar manter no terreno, isto é, a União Europeia não está em guerra, mas está a tentar manter o governo ucraniano com capacidade de reagir militarmente no terreno. Mas, por outro lado, não está a secar as fontes de financiamento do governo russo, portanto, está, na prática, a financiar ambos os lados para continuar a guerra. A terceira coisa que se nota nesta Cimeira Europeia foi, talvez, aquela que foi a maior vitória de Putin desde o princípio, que é a questão, a grande preocupação com a escalada, isto é, não fazer escalar a guerra até a um nível que envolva um confronto direto entre a NATO e a Rússia, no qual pudesse haver o recurso a armas nucleares. Isso foi logo no primeiro dia uma ameaça que Putin fez. Isto é, de que se o Ocidente reagisse, ele subia à parada. E o Ocidente acobardou-se. Isto é, porque é que, havendo armas nucleares do lado de cá e havendo armas nucleares do lado de lá, porque é que há de haver mais medo de um lado do que no outro? Pois. Isto é, Putin conseguiu criou a ideia de que, atenção, eu sou muito mais perigoso. E, portanto, vocês não vão poder fazer, não vão conseguir fazer esse jogo. E isto é grave, porque estamos a falar agora da Ucrânia, portanto, não se pode parar a Rússia diretamente para evitar um conflito nuclear, e é a Ucrânia, que por acaso está fora da NATO. Mas será que os países bálticos também justificam o risco de uma guerra nuclear? Isto é, se Putin atacar um dos países bálticos e disser, atenção, se me tentarem parar, isto avança para um nível que nunca na história foi conhecido, como ele diz. Será que vale também a pena
correr riscos por causa da Lituânia, da Estónia. Quer dizer, de repente, este medo ocidental, esta incapacidade... São maus sinais que estão a ser São passados. maus sinais. É um mau sinal que é dado desde 2014 e 2008 da Geórgia, mas vamos só a 2014, a primeira invasão da Ucrânia, com a anexação da Crimeia e, na prática, a anexação também de uma parte do Donbass. É os maus sinais, isto é, há do lado da Rússia, do lado de Putin, a possibilidade de escalar, sabendo que os ocidentais nunca vão obrigá-lo digamos, a provar se é bluff ou não, isto é, se ele está mesmo a sério. Vasco, antes de irmos à questão da Cimeira de Versalhes, deixa-me fazer esta pergunta. O Ocidente devia ter respondido taco a taco a Putin? Não. Quer dizer, eu estou mais ou menos em acordo com aquilo que diz o Rui, exceto aqui num ponto. Quer dizer, a verdadeira... Tu não referiste, aliás, que a verdadeira luz verde veio de Biden. Quer dizer... Sim. Exato, não é? Sim, Lembras? sim. Portanto, quando Biden diz que não haverá uma resposta militar, exatamente, é a luz verde. É a luz verde. A partir daí, quer dizer, pronto, as realidades são o que são. A partir daí, pode haver a tentação por parte de Putin de testar a NATO. Mas ele está a fazer. E esta brincadeira de bombardeamento da base junto da fronteira... Eu acho que ainda não está a fazer. Ainda não está a fazer. Está a dar sinais, mas ainda não está a fazer. O testar a NATO seria um ciberataque ou uma coisa qualquer assim contra um dos países da NATO, nesta altura. Mas, Vasco, imagina, a hipótese que o Rui pôs. Imagina que a Rússia decide de um momento para o outro invadir os países bálticos. Já está feito. Certo, mas... quer dizer, se isso acontecer, há uma de duas coisas que acontecem. Ou a NATO invoca o artigo 5º e declara guerra contra a Rússia, ou nada faz. Se nada fizer, mas a NATO dúvida é essa. colapsa. O Ocidente não devia ter tomado uma posição mais musculada agora, precisamente para evitar... Não necessariamente, porque se nós partimos do pressuposto que os objetivos de Putin são limitados à Ucrânia, então estamos a fazer bem. Se desconfiarmos... E tu estás convencido disso? Eu acho que não se deve escalar por causa da Ucrânia, que o risco é demasiado elevado. Nesse sentido, eu percebo que isto levanta algumas ambiguidades. Por exemplo, a União Europeia, nisto que o Rui acabou de dizer, é muito interessante. Da Cimeira de Versalhes. Quer dizer, um ótimo sítio para fazer uma cimeira desta natureza, não é? Invoca todo o simbolismo perfeito. Tratado de Versalhes. Perfeito, exatamente. Mas a Europa tem um problema, que é um bocadinho isto que o Rui está a dizer, que é... ou isto é uma guerra, eu já não gosto da expressão sanções, porque o que a gente está a fazer em relação à Rússia é guerra económica. É guerra económica. Portanto, ou a Europa participa nessa guerra e segue as suas consequências lógicas, ou não. Agora, o que a Europa está a fazer, pelas razões que o Rui invocou, está a meio de ponte, porque mais ou menos declara guerra, mas mais ou menos continua a financiar. Isto compreende-se de um certo ponto de vista, porque a dependência de alguns países a leste é 100%. Eu também não acredito na outra parte que foi dita, que é a redução até ao final deste ano de 33%, não acredito, não é? Sim, agora, isto abre uma discussão muito interessante, por exemplo, sobre o nuclear. Aliás, os verdes alemães, nos últimos dias já deram um sinal que estão abertos. Já não é, exatamente, estão. Mas isto é a única forma de garantir verdadeiramente a independência energética na Europa é nuclear e alternativas, porque quando a gente fala de segurança energética, há dois componentes, que é o fornecimento, mas também o preço. Quer dizer, não podemos ter energia, não é, a um preço disparatado que depois torna as nossas exportações inviáveis. Portanto, aqui o problema é esta conjugação de fornecimento que acarreta algum risco com preço. Nesse sentido, quer dizer, o mix melhor é nuclear, renováveis, com outras fontes que não a Rússia de petróleo. Como a União Europeia não tem outras fontes, a Noruega, que está em declínio,
Pode, no entanto, reconverter alguns dos recursos polacos no shale gas, não é? Mas as metas que agora estão a ser traçadas não fazem grande sentido. Aliás, a Polónia é o país europeu com mais reservas de shale gas. O problema da Europa é que a densidade populacional é diferente dos Estados Unidos. Exato, mas isto é mais difícil fazer isto sem provocar problemas ambientais graves. Certo, mas isto explica todas estas ambiguidades da política europeia dos últimos 20 anos, explicam agora esta contradição, não é? Nesta relação com a Rússia. Rui, vocês escolheram também a questão do BCE e a reação tardia a este movimento de subida de preços que neste momento já sabemos que é brutal. Há nos alimentos subidas de 30% a 50%, agora o gás já subiu mais. Sabemos também que, ainda hoje soubemos em Portugal que o setor do calçado vai ter aumentos de 30% a 50%. O BCE reagiu tarde. E porquê? Talvez se possa dizer que retrospectivamente sabíamos tudo e sabíamos o que é que devíamos fazer, mas não, porque... E, portanto, que seria só nós agora, sabendo como é que a história acabou, estarmos a criticar quem tomou decisões quando ainda não houve sabia. Muita gente, inclusive aqui neste programa, que não se alertou para isso. Isto não era verdade. Quer dizer, durante o ano passado, houve muita gente que chamou a atenção para o problema da inflação e as autoridades financeiras, mas sobretudo na Europa, e no Banco Central Europeu, continuaram a comprar e a vender aquela versão do problema temporário. Esgota-se em 2022. E que acabava, e em outubro, Christine Lagarde disse que não haverá aumentos de juros no ano 2022, no ano atual. O que é que isto fez? É verdade... Não havia previsão da guerra na Ucrânia, mas havendo já uma inflação que estava a crescer e que estava-se a notar que era estrutural, quer dizer, que não ia e que estava a pegar. Acabar e que estava a ficar. O que é que o BCE e outras autoridades monetárias deveriam ter feito? Era ter desmontado aquilo que os economistas chamam de expectativas inflacionistas, imediatamente. Que era para quê? Por exemplo, agora que pode haver um choque petrolífero, isto é, um aumento brusco dos preços de combustíveis e de energia em geral, isso não criar aquela situação que é há agora este aumento de preços e depois os bancos centrais vão tentar combater a inflação no meio deste aumento de preços e temos aquilo que era a estagflação, a chamada estagflação dos anos 70, que eram os preços a subir e uma depressão provocada pelas tentativas de conter a inflação. Portanto, a situação que foi criada agora é a possibilidade de virmos a ter uma situação dessas, isto é, os preços a subir e as economias em recessão, numa recessão provocada pela necessidade de agora, demasiado tarde, tentar contrariar essas expectativas inflacionistas, que se tivessem sido contrariadas anteriormente, de facto, agora talvez as autoridades monetárias tivessem melhores condições de lidar com este choque, com aquilo que possa vir a ser um choque de preços. Portanto, esse é que é quando se diz que reagiu tarde. Não é reagir tarde agora ao aumento dos preços provocados pela guerra na Ucrânia. É o ano passado, há 6, 7 ou 8 meses, ter percebido que havia inflação, ter tentado corrigir isso para agora ter uma margem para poder lidar com o choque dos preços sem ter de recorrer a medidas que podem agravar a situação do lado da economia, isto é, de aumentar custos da economia, etc. Antes de ir ao Vasco, esta situação que o Rui está a descrever, na economia, normalmente diz assim, está a haver uma festa, está cheia de jarros de sangria. E, portanto, o Banco Central é aquele sujeito que chega à sala e tira os jarros de sangria antes do pessoal apanhar um pifo. É isto, basicamente, em linguagem corrente, é assim que se explica. Vasco, o BCE atrasou-se substancialmente a tomar uma decisão.
Atrasou. E para já só disse que ia suspender a compra de dívida, nem sequer assumiu taxas de juros. Exato. Mas eu acho que há aqui alguns responsáveis. Os gurus da nova política monetária são um deles, que nos disseram nestes últimos 10 anos que se podia continuar a aumentar a massa monetária, isto é, imprimir dinheiro, não é? Que andamos a fazer. E que não teria efeito. Quer dizer, que seria a primeira vez na história da humanidade. Esta vez era diferente. Mas, quer dizer, há um conjunto de políticos que quiseram acreditar isso, porque tinham problemas e, portanto, vamos lá imprimir dinheiro até mais. Depois há os irresponsáveis tipo Centeno, que não prepararam. Não, é verdade, porque agora a nossa capacidade de absorver alguns destes choques é severamente restringida pela dívida pública e pelo problema de endividamento. Os holandeses bem avisaram, mas na altura, não é? Uma campanha patriótica do Dr. Costa contra os frugais, deu nisto. Agora, é possível, quer dizer, eu acho que haverá recessão, porque talvez ninguém tenha verdadeiramente também antecipado uma outra coisa que está a acontecer, que é, ao mesmo tempo que há o choque petrolífero, há a disrupção global nas cadeias de fornecimento e logística. E, portanto, o problema parece ser estrutural. Parece ser estrutural e mais duradouro. Mas nada disso implica que não tivesse havido, nos últimos anos, algum senso na política macroeconómica. O que não houve, acho, por razões políticas. E, mais uma vez, aqueles políticos europeus mais responsáveis foram criticados, e severamente criticados, e a partir de certa altura a Alemanha, que tinha, o governo alemão, que tinha mantido alguma sanidade no meio disto tudo, também se deixou pressionar contra as indicações expressas do Banco Central Alemão, que tem vindo a avisar para isto, e o Camilo, tu também tens vindo a avisar para isto. Obrigado. Rui, eu não queria terminar o programa de hoje sem fazer esta reflexão. Isto vai-nos custar, e a sério, sobretudo se nós somos um dos países mais endividados na União Europeia e no mundo, em percentagem da nossa riqueza anual. Nós vamos ter seguramente este governo pela primeira vez confrontado com dificuldades estruturais e que não consegue controlar. Porque no caso da pandemia não se destruiu a estrutura produtiva, agora vai destruir a estrutura produtiva. O que é que nós podemos esperar? Um António Costa que vai estar com a barriga, que se vai embora, ou pela primeira vez vamos ver o que é que António Costa é capaz de fazer com dificuldades semelhantes à que teve Passos Coelho quando foi da Troika? Eu creio que nós temos de dar atenção à ideologia do governo, à cultura do governo. Isso às vezes é um bocadinho postelado, houve a impressão que este governo era muito pragmático, fazia o que fosse preciso, aproveitava quando as coisas estavam boas e depois fazia outras coisas. Mas não, quer dizer, e se nós recorrermos à experiência da inflação dos anos 70, é verdade. Nos anos 80, de uma maneira até bastante brutal, os bancos centrais, com o apoio de alguns governos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfrentaram a inflação, provocaram até uma recessão e controlaram e conseguiram controlar a inflação. Mas isso levou mais de 10 anos a conseguir. Nesse período de 10 anos, as asneiras foram espantosas, porque toda a gente tentou controlar a inflação de outras maneiras, através da fixação de preços, através do aumento da regulação. Corre sempre mal. E eu, em relação ao aumento dos preços dos combustíveis, agora já se começa a ouvir esses ruídos, esses rumores de há 50 anos, que é o problema são as margens de lucros, o problema é aquelas empresas não terem uma suficiente controle dos preços. É preciso fixar objetivamente os preços. E até admitir que podemos fixar preços. Portanto, a possibilidade de tudo isto levar a uma série de erros, de agravar a situação e não de levar àquilo que se poderia esperar, que era, ou que seria melhor que acontecesse, que era perceber que se esteve errado no passado, que se fizeram uma série de disparates e de imprudências e agora vamos tentar... Mas não,
Estas fases, ao contrário, este tipo de dificuldades, como aquelas que parece que se estão a acumular e a agravar, não são boas conselheiras. E, portanto, este governo, com a cultura de estatismo que tem, de controle da economia, de ir pelas opções mais fáceis e aquelas que, por vezes, têm aqueles chapéus europeus que também já sabemos que nunca são de enfrentar as maiores dificuldades. Porquê? Porque na Europa também a conversa neste momento é de vamos fazer o que fizemos para a pandemia, vamos emitir mais dívida para a defesa e para a transição energética. Portanto, já está toda a gente a pensar, a ver isto de uma crise como uma oportunidade de agravar, isto é, de continuar a manter ativas as causas da crise. Quer dizer, esta é sempre a primeira reação de uma classe política que se habituou a fazer as coisas de uma determinada maneira. Vamos ver como é que nestas dificuldades nós vamos poder justificar manter todas as coisas como estão. Portanto, sim, isto, como tu dizes, vai ser uma experiência nova para este governo. Eu não sei se eles vão ter soluções novas. Provavelmente vão para as antigas e vão agravar o problema. Vasco, vão ter soluções novas? Ou também estás de acordo com Não, estou de acordo com o Rui. Estou de acordo com o Rui. O governo polaco já anunciou que vai ao encontro deste problema reduzindo os impostos, o que me parece atendendo à carga fiscal em Portugal, que era o mais lógico. Mas há outros problemas. Já agora, recordar que a TAP, com o aumento do combustível, a TAP já não precisa de 3 bis, não é? Quer dizer, vai precisar de mais dinheiro. Portanto, Pedro Nuno Santos deve estar neste momento aflito a pensar assim, deixa-me vender esta empresa o mais depressa agora possível. Ninguém quer. E sobretudo ao preço que se pensava que se podia obter. Portanto, os erros do passado, não é? Ideológicos, porque isto a TAP foi um erro ideológico, agora vão começar a sério. Mas depois o governo... Agora é que vamos ver o que é que vale António Costa. Mas este governo depois tem outro problema. Quer dizer, nós sabemos que o ordenado médio em Portugal é 900 euros. Há muita gente que vive com pensões mínimas. Um aumento de 20%, de 20% no custo de vida, ou mesmo nos alimentos, é muito significativo. É uma pancada monumental nos pensionistas mais baixos valores. Ontem fui ao supermercado e havia uma senhora que estava a comprar umas coisas... Não estava a comprar óleo, pois não? Não, mas estava a comprar salsichas e coisas assim. E depois ia levar uns chocolates e perguntou à rapariga, que estava a trabalhar na caixa, quanto é que era, e era 2 euros, e a senhora disse, então não posso, obrigado. Isto só para dizer que o país é um país pobre. E, portanto, ou as pessoas começam a ter de alterar a sua estrutura de custos, o que me parece evidente, ou as pessoas vão começar a comer pior. Em vez de comer vegetais, legumes, vão começar a comer salsichas e outras coisas que 5, 10, 15 anos depois têm repercussões na saúde e os custos de saúde e os custos do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, podemos aqui estar a criar a prazo, não é? Dado o envelhecimento da população e os problemas de financiamento do SNS, com este aumento, sobretudo dos alimentos, podemos estar a criar uma situação muito complicada daqui a 5, 10 anos. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Como percebeu, percorremos aqui uma série de assuntos, mas eu gostava de destacar esta última parte. É que, de facto, nós estamos perante dificuldades com que não estávamos habituados. Isto é uma alteração estrutural da economia. Não sei se teremos Primeiro-Ministro e Governo para enfrentar isto. Mas há uma certeza que nós temos, ainda bem que há maioria absoluta. É porque desta vez a gente não vai poder tirar o problema para cima de outros. Já sabe que o Dia D tem lugar aqui no canal Acordo do Dinheiro todas as segundas-feiras às 9 da noite. Já sabe que nós voltamos na próxima semana e antes de agradecer ao Rui e ao Vasco, quero pedir-lhe uma outra coisa. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. E até a próxima semana.